Graças, aleluias. Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Aleluias, aleluias, amém, Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz, né, irmãos? Esse ano fez 13 anos, né, que eu conheci a palavra do Senhor, que eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, né? 13 anos que eu me batizei, há 13 anos atrás, eu era um menino, né? Um menino assim, né? Porque a Bíblia vai dizer que até os 7 anos a criança tem salvação. Passou disso, ela já está ciente dos feitos dela, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, né? Glorifico muito a Deus, te agradeço, meu pastor, pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando muito. E eu recebi, né? Que eu iria pregar hoje, foi de última hora, e eu pensei, meu Deus, o que eu vou, no pensamento, né? O que eu vou falar, meu Deus? Minha primeira pregação, né? E assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar lá, Senhor? E Deus me deu uma palavra. Eu creio que foi Deus, irmãos, porque eu revirei a Bíblia e nada falou comigo naquele momento. Quando a gente planeja algo, muitas das vezes, da gente mesmo, a gente até acha ali. Só que assim, eu recebi a oportunidade, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar nessa noite, meu Pai? Fala comigo, meu Deus. Usa os meus lábios, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E Deus me deu uma palavra que se encontra no livro de Jonas. E eu creio que os irmãos vão falar, que o Senhor vai falar com os irmãos e vai falar comigo também nessa noite. Porque antes da palavra descer do altar, ela vai cortar dentro de mim, amém, irmãos? Amém. Antes de chegar até vocês. Que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1. É uma palavra, né, que muitos aqui já conhecem, muitos já sabem, né, a história de Jonas, né? O que aconteceu com Jonas, né? Quem foi encontrando aí, diga amém. Às vezes você pensa assim, é o livro de Jonas, eu já sei até o que ele vai falar. Se eu abrir a Bíblia aqui, eu sei o que está escrito. Só que uma coisa eu aprendi, pastor, que a palavra, eu posso ouvir Jonas 10 vezes. E cada vez que eu ouvir Jonas, Deus vai falar de uma forma diferente. Verdade, aleluia. Porque Deus usa cada um de uma forma, amém? Verdade, aleluia. Glória a Deus. Todos já acharam? Amém, a gente espera. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor, meu Deus, aleluias. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus amado. Enquanto ela procura, eu vou fazer uma oração bem curta, amém? Senhor, meu Deus e poderoso Pai, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, meu Deus, nesse momento de oração, meu Deus, eu venho trazer uma mensagem para a tua casa, para a tua igreja, meu Deus. Meu Pai, que eu diminua nesse momento, que o Senhor cresça, meu Deus, nesse altar, meu Pai. Meu Deus, que eu venha falar, meu Deus, aquilo que vier do Senhor, que vier, meu Pai, do seu alto e sublime trono, meu Pai, nessa noite, Senhor. Mas que eu não venha falar nada de mim, meu Deus, porque eu nada sei, eu nada posso fazer, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, me usa nessa noite, Pai. Me usa como um instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Fala comigo, meu Deus, fala com a tua igreja nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei dizer palavras bonitas, meu Pai. Mas eu sei dizer palavras precisas, meu Pai, para o Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Fala comigo, meu Deus, que eu venha ser um canal de bênção, que eu venha ser um instrumento, meu Deus, usado pelo Senhor nessa noite na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Pai. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Glórias e graças eu te dou, meu Deus. Aleluias, 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 Senhor. Santo, 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 santo tu és. Glórias, aleluias, Pai. Oh, Deus maravilhoso, aleluias, aleluias, Senhor. Aleluias, amém? Amém. Vamos lá? Jonas capítulo 1. E o título vai dizer assim:
a vocação de Jonas, e sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu de dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um dele, seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, ou seja, mercadorias, eu imagino, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia num sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E eles lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Só até aí por enquanto, amém? Pode fechar sua Bíblia, pode sentar e ficar à vontade na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluias. Quem era Jonas? Jonas, ele era hebreu, né? Hebreu, nasceu em Bet-Efé, uma cidade localizada no território de Jerusalém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Só que Jonas, ele não queria levar a palavra do Senhor até a cidade de Nínive, pelas maldades, né? Pelas coisas que os ninivitas praticavam naquela época. E nisso, Jonas ouviu, só que Jonas correu. E não é diferente no dia de hoje, né? Muitas das vezes, no início da nossa caminhada, a gente conhece o Evangelho do Senhor, a gente vai lá, se batiza, né? A gente acha que está tudo bem, está tudo ok. Só que em muitos momentos, a gente faz como Jonas, a gente corre, né? O chamado do Senhor. Eu tenho um chamado, a diaconisa tem um chamado, a missionária tem um chamado, o pastor tem um chamado, todos aqui têm um chamado. Só que tem momentos da vida da gente que a gente corre e a gente nem percebe. E a gente nem percebe, irmãos. E Jonas correu. E Jonas correu do chamado do Senhor. E nisso, o que foi melhor para Jonas, na visão dele, né? Eu vou para outra cidade, eu vou para outro lugar, né? Que lá o Senhor não vai me ver, o Senhor não vai me encontrar. Só que o Senhor, irmãos, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está livrando o seu filho lá fora. Ao mesmo tempo que Ele está aqui agora, no meio do culto, Ele está dando livramento para o seu marido. Ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está livrando o seu irmão de um tiro lá fora, de uma astuta cilada de Satanás, do laço do passarinheiro, irmãos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Aí você me pergunta, como pode? Eu não sei, irmãos, eu só confio, eu só creio. E te convido a crer nele também, que o melhor ele fará na minha e na sua vida, amém? E nisso, Jonas, ele se levantou e fugiu da face do Senhor. Ele fugiu da face do Senhor. E tem pessoas que, muitas pessoas julgam Jonas por ele ter feito isso. Só que, como eu disse aqui no início, não é diferente nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes a gente recebe um livramento aqui no banco, a gente recebe uma profecia, uma revelação ali que o Senhor está livrando, a gente dá crédito ali naquela hora. Só que quando a gente sai com o pé para fora da igreja, o que a gente faz? A gente volta a praticar os mesmos atos. A gente volta a praticar tudo aquilo que a gente praticava antes mesmo de pisar na igreja, não é mesmo? Verdade. Jonas era como nós, irmãos, de carne e osso. Jonas teve as suas fraquezas. Ele correu do chamado? Correu sim. Só que ele foi até Nínive. Só que antes dele ir para Nínive, ele teve um particular com Deus. Ele teve um particular no profundo com Deus, aonde homem nenhum, aonde bombeiro, aonde salva-vidas, aonde ninguém tem acesso. Que era na onde? Na boca do peixe. A Bíblia não relata se era uma baleia, se era um peixe de tal nome, não relata. A Bíblia só relata que era um peixe grande, né? E nisso, Jonas ele se levantou e fugiu da face do Senhor e desceu para Tarsis. Ele comprou a sua passagem, né? E entrou para o navio juntamente com os demais. E eu fico imaginando o seguinte, eu fico imaginando a mente desses marinheiros, como diz na palavra aqui, né? Da seguinte forma: estranho, sempre viajamos, sempre íamos para Tarsis e nunca houve isso antes, nunca houve uma tempestade, nunca aconteceu algo dessa forma. Muito estranho. Eu fico imaginando eles falando um para o outro, muito estranho. E nisso, Deus ele manda uma alta tempestade, uma forte tempestade ali no mar. E o navio começa, né, a se balançar para lá e para cá. Eu imagino o desespero de todos que estavam ali. E Jonas quietinho. Jonas ele sabia já, irmãos, que a mão do Senhor ia vir até ele. Porque quem tem chamado, irmãos, não adianta correr do Senhor. Quem tem chamado, aleluia, não adianta se desviar para a esquerda e nem para a direita. Não adianta, irmãos. Não adianta, irmãos. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. E também chega um momento das nossas vidas que o Senhor faz assim, ó. Não quer nada, não? O Senhor vem e tira a cobertura dele. E como existe o bem e o mal, se o bem está saindo, dá espaço para o mal. E o inimigo não precisa, irmãos, dessa porta aqui totalmente aberta para ele entrar e fazer uma voaça, não. Ele precisa só de uma brechinha. Ele vem e dá uma voadora, que ele não te respeita, ele arranca tudo. Tudo. E foi assim. Jonas vai, e o que ele faz? Ele desce para o fundo do navio, fica lá quietinho, como uma criança. Igual as crianças aqui quando dormem no colo das mães. E nisso, as demais pessoas que estavam ali, né? A Bíblia relata os marinheiros, cada um clama ao seu Deus. Cada um ali vai para um cantinho, vai para o outro e clama ao seu Deus. A Bíblia não relata quais os nomes, né? Só relata nisso. E nisso, a Bíblia vai dizer que o mestre do navio, né? Ele desce até ali embaixo e fala para Jonas, né? Que tem tu? Dormiste? Ou seja, né? Tu está dormindo. Enquanto a gente está aqui clamando, a gente está passando numa alta tempestade, a gente está em meia dificuldade aqui. Você está aí dormindo e só a gente aqui? Clama ao seu Deus. De onde tu és? De onde vens? Clama ao seu Deus. E nisso Jonas pega e fala: Aleluia, Jesus. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor. Olha que forte. Aleluia. No momento em que ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, só de ter falado aí que fez o mar e a terra, acabou.
A Bíblia mesmo está relatando aqui que os demais temeram ao Senhor, sem o conhecer, só de ouvirem falar. E nisso, os próprios homens ali, eles perguntam para Jonas: por que tu fizeste isso? Ou seja, eu imagino com a minha mente aqui: você é doido de fazer isso? Você correu do Senhor que fez os céus e a terra. Nada escapa das mãos dele. Você fez isso? Eu fico imaginando com a minha mente aqui, irmãos, a palavra. Por que tu fez isso, homem? Por que tu fizeste isso? Nada escapa das mãos do Senhor, irmãos. Você pode ver que o próprio Deus, ao mesmo tempo, ele usa até os marinheiros, aqueles homens que estavam ali dentro do navio, para poder falar com Jonas: por que tu fizeste isso? Eu fico imaginando a cabeça de Jonas naquele momento. Da mesma forma, quando fugimos da presença do Senhor, do chamado do Senhor, muitas das vezes nós estamos no mundo, nós estamos lá fora. Não tem problema eu ir ali no barzinho ali não. Eu vou ali com a galera, não vou beber não. Aí chega lá, acaba bebendo, acaba fazendo aquilo que não agrada ao Senhor e peca. Só que a gente que é conhecedor da palavra do Senhor, mesmo estando no erro lá fora, a mente pesa, a consciência pesa, o coração pesa, irmãos. Eu falo de mim mesmo. Quantas e quantas vezes, quando eu estava afastado da presença do Senhor, eu corri do chamado, assim como Jonas, eu não julgo ele. Quando eu estava lá no mundão lá fora, em meio a galera, os amigos, né, que a gente acha que é amigos, tem um momento ali que a gente estava no particular ali, e eu pensava, irmãos, meu Deus, eu estou aqui, para mim eu estou me divertindo, a minha carne, eu estou satisfazendo a minha carne, só que isso não está certo, não é para mim estar aqui. E muitas das vezes, irmãos, nesse rolezinho, nessa saída, nessa festa, nesse lugar que a gente frequenta, no momento que a gente está afastado da presença do Senhor, Deus permite muitas das vezes um tiroteio. Deus permite muitas das vezes um irmão ali levar uma facada do seu lado. E muitas das vezes sem um aviso, irmãos, para você voltar para a presença do Senhor. E muitas das vezes aquele irmão que tomou um tiro, que tomou uma facada, ele já recebeu, muitas e muitas vezes, uma profecia, uma revelação, ou até mesmo em sonho, o irmão passar para ele. E Deus permite como um aviso. Deus é tão maravilhoso, Deus ele é tão misericordioso, que a Bíblia vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Por quê? Porque ele sabe para onde que o ímpio vai. Ele sabe para onde que o ímpio vai. Então, irmãos, se você está reto, se você está firme, se você está fazendo aquilo que agrada ao coração do Senhor, sendo obediente a Ele, continue, irmãos. Não saia da presença do Senhor, não. Se o Senhor te usar para poder falar, nem que seja com um apóstolo, com um bispo, fale, irmãos. Fale. Porque se você não falar, o Senhor vai usar até um morador de rua para falar com ele. E o sangue vai correr nas suas costas. Amém? E nisso, Jonas se levanta e fala com os marinheiros: tudo isso que está acontecendo aqui dentro, a tempestade, esse tremor no navio, esse temporal, tudo isso que está acontecendo aqui dentro é por minha culpa. Me lança no mar, que tudo isso vai acabar. Vamos acabar com isso logo. Me lança no mar. Eu já sei o porquê disso tudo está acontecendo. E na mente dele eu imagino que ele pensa assim: não adiantou. Sou eu mesmo que vou ter que ir até Nínive. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano. Eles têm chamado também. Eles têm promessas também. Só que em Nínive é eu que vou ter que ir. Então me lança no mar que tudo isso vai acabar. E em certo momento, né? Eles lançam Jonas no mar. E então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Ou seja, o que Jonas havia falado com ele, que no momento que eles lançassem ele no mar,
o mar ia se acalmar e o navio ia se tranquilizar em meio àquela tempestade. E foi dito e feito. E foi o que aconteceu. Ficou tudo tranquilo. Só que aí começa o processo particular de Deus com Jonas. É onde o pastor, é onde a missionária, é onde a diaconisa, é onde ninguém pode arredar a mão do Senhor para poder tirar você de lá. Jonas teve um particular com o Senhor, irmãos. O Senhor, então, Ele permite que um grande peixe engula Jonas. Olha que forte, irmãos. O Senhor, Ele permite que Jonas, ele entre na boca do peixe. Muitas das vezes, a gente ouve falar aí de pessoas que se afogam na praia, que se afogam em rios, no mar, e muitas das vezes as pessoas voltam sem alguma parte do corpo, ou nem aparecem, porque quando aparece é Deus mesmo, porque Deus tem propósito, e Deus ele é fiel, Deus é maravilhoso. Então olha para você ver, irmãos, o poder, o domínio que Deus tem sobre a terra, sobre o ser humano, mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele não vigiando, mesmo ele dando, tristeza muitas das vezes ao coração de Deus. Deus, ele é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E nisso começa ali o particular de Jonas com Deus. No ventre da baleia, Da baleia não, do peixe. Aleluia. Do peixe. A Bíblia não relata a baleia. E nisso, Jonas, ele ora ao Senhor. E Jonas vai dizer assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei, e Tu ouviste a minha voz. Olha para você ver que forte, irmãos. Aleluia. Do fundo do mar, Ele chama o ventre do peixe de inferno. Imagina comigo. Imagina comigo a necessidade. Imagina comigo a dificuldade, o medo que foi de Jonas estar ali no ventre daquele peixe, irmãos. Não tem como eu disse no início, não tem como um salva-vidas, não tem como um bombeiro, até o melhor mergulhador do mundo não tem acesso a lá. Olha que forte, irmãos. Ele chama o ventre da baleia de inferno. De inferno. Imagina a angústia de Jonas, a tristeza de Jonas. Eu imagino que ele pensa assim: meu Deus, aonde que eu fui parar, Senhor? Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, meu Pai. E muitas das vezes, irmãos, como eu disse aqui no início, não é diferente nos dias de hoje. Desobedecemos a Deus, saímos da presença, caímos, lá fora, em certas situações, A mãe da gente, tem um ditado que a mãe da gente fala assim com a gente, cuidado, viu? A corda, ela sempre rebenta para o lado mais fraco. E é verdade, irmãos. Muitas das vezes você está ali na roda dos escarnecedores, e às vezes só você é conhecedor da palavra, só você é conhecedor do Evangelho, mas você está insistindo ali, você está tentando ali se afastar da presença do Senhor, do chamado do Senhor. E muitas das vezes é como eu disse, irmãos, a corda vai se arrebentar para o seu lado que é batizado, você que conhece a palavra, você, aleluias, que olhou o homem dentro da igreja e saiu dessas portas e nunca mais voltou, porque a gente tem que vir para a igreja, irmãos, por causa do Senhor, porque é o Senhor que muda as nossas vidas, o Senhor quem muda o nosso cativeiro, o Senhor quem liberta o seu marido, a sua esposa, o Senhor quem liberta o seu filho, o Senhor é que salva tu e a tua casa e a tua família, irmãos. Aleluia. Então, não olhem o homem, não olhem, irmãos, não olhem o pastor, não olhem eu, não olhem fulano, ciclano, beltrano, não olhem ninguém, não. Olhem ao Senhor, irmãos, faça para o Senhor. Mas não afasta da presença do Senhor, não. E nem corra do chamado do Senhor. Porque aquilo que o Senhor separou para você, se Deus livre e guarde amanhã você for descer a sepultura, acabou. Ele não vai passar aquilo para Maria Aparecida, para Esther, para o irmão José, não. Acabou, você mesmo enterrou. Para outro, o Senhor tem outro propósito. Amém? E nisso, vou continuar aqui. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim,
E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Ou seja, irmãos, Deus ainda teve misericórdia de Jonas, e Jonas viu, Jonas reconheceu, e na angústia, eu imagino Jonas fazendo essa oração ao Senhor, chorando, em lágrimas, em prantos, e falando com ele assim: oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Se fosse outra pessoa, meu Pai, se fosse olhar bem, meu Deus, aleluias, meu Pai, eu tinha morrido, meu Deus, dentro da boca desse peixe, Senhor. Obrigado, meu Deus. E mesmo assim, irmãos, Jonas, ele reconhece a misericórdia de Deus ali. Ele sabe ali ainda que Deus ainda está dando mais uma chance para ele, irmãos. Oh Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. E nisso, vai dizer assim: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. Ou seja, Deus teve prazer na oração de Jonas. Deus, ele olhou para Jonas. Eu imagino que Deus pensou assim: nossa, eu achei que ele ia murmurar, eu achei que ele ia se calar, e não, ele orou a mim. E antes de tudo isso, ele confessou aos marinheiros que estavam naquele barco: me lança no mar, porque tudo isso que está acontecendo é por minha culpa, é por minha causa. Eu imagino o prazer que Deus teve ali na vida de Jonas naquele momento. Porque olha só para você ver, a Bíblia vai relatar só esse pedaço, olha: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ou seja, Deus não deu um discurso para a baleia, para o peixe, perdão. Deus não deu um discurso para o peixe. Deus, ele não falou muita coisa com o peixe, ele só ordenou: vomita ele na terra. Deus é poderoso, irmãos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Assim como a arca de Noé. Imagina Deus, ele falando para um leão: entra na arca, leão. Entra na arca, elefante. Imagina, irmãos, um animal dando ouvido à voz do Senhor. Que forte, irmãos. Imagina uma onça pintada. Imagina. É tremendo, irmãos, é tremendo. Aleluia, Senhor. Glórias e graças eu te dou, Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus amado. E nisso Deus dá mais uma oportunidade a Jonas. Deus dá mais uma oportunidade a Jonas, né? Depois de um particular, né? Jonas sentiu na pele. Jonas esteve nas mãos do Senhor. Jonas, ele reconheceu, né, irmãos? Ele parou para pensar e falou: nossa, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço isso. Eu vou fazer aquilo que meu pai está pedindo. Vou ir lá e vou pregar como ele disse. Não importa o que eles vão pensar, não importa se eles são desobedientes, se eles não agradam ao meu pai, mas eu vou lá. Aí é meu pai e eles. E da mesma forma eu falo com vocês, irmãos. Se o Senhor mandar falar, fala sim. Se mandar falar até comigo, fala sim. Se eu não gostar, se eu não receber aquilo ali, aí é eu, Deus. Você está livrando o seu. Você está obedecendo. Você está falando aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, se o Senhor mandar falar, irmãos, fale. Não corra. Igual eu falei aqui no início. Não olhe se é apóstolo, se é bispo, se é pastor. Fale, irmãos. Pregue. Fale aquilo que o Senhor tem para você. Tem para o irmão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E nisso, Jonas, ele vai pregar em Nínive. E o que Jonas vai pregar em Nínive? Jonas vai pregar o arrependimento, irmãos. Que é uma palavra dura, né? Muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas ouvem, só que na próxima vista que verem vocês, elas viram a cara, né? Você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus, né? Porque você não está pregando prosperidade, você não está amaciando o ego, É verdade. né? O dízimo alto.
Você não está encobertando, você não está olhando aquilo. Então é assim mesmo, irmãos. A pessoa que serve a Deus de verdade, ela vai ser caluniada, ela vai ser apedrejada, ela vai ser açoiteada. E vão falar mal dela sim, irmãos. Vão falar sim. E vão tentar até o ponto de você desistir. Só que eu falo com os irmãos, não desista, irmãos. Não desista, irmãos. Muitas das vezes eu olhei o homem, eu parei, eu estacionei. Só que graças a Deus, a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa na minha vida. E eu creio que na vida dos irmãos também, que ela me trouxe de glória. Eu creio que em nome de Jesus, a misericórdia do Senhor e as mãos do Senhor vai trazer o seu marido para a presença, vai trazer sua esposa, vai trazer o seu filho. Em nome de Jesus, irmãos, continue buscando ao Senhor, adorando e fazendo a obra dele em nome de Jesus. Isso veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Ou seja, na primeira Jonas não ouviu. Jonas não foi obediente ao Senhor. Só que mais uma vez eu falo, irmãos, não devemos julgar Jonas, porque tudo isso de início que aconteceu com Jonas, eu creio que, eu falo de mim, já aconteceu comigo também. E eu acredito, não tenho certeza porque eu não posso falar que eu vou estar julgando, mas eu acredito que já aconteceu também na vida dos irmãos, né? Como eu disse aqui no início, a gente batiza, né? A gente coloca um plano ali, né? Não, a partir de hoje é até o fim na presença de Deus. Só que a gente não faz isso não, irmãos. A gente não faz não. A gente não faz não porque muitas das vezes a primeira provinha, a primeira conversinha, a gente quer desistir, a gente quer parar, irmãos. E é como eu disse aqui, não devemos olhar o homem, irmãos, devemos olhar a Deus. Porque o homem não pode colocar um alimento dentro da sua casa. O homem, ele não pode abrir uma porta de emprego para você, para o seu marido. O homem, ele não pode te dar o Espírito Santo, ele pode interceder por você, orar, pagar um preço para você. Só que o homem, irmãos, não espera nada do homem, não. Não espera nada do homem. Que o homem é falho como a gente. E eu posso te falar mais fundo, que ele vai te decepcionar. Hoje ele fala que está com você, amanhã ele está com fulano ali, ó, que nem olha na sua cara. O homem é assim, irmãos. Então coloque o Senhor, irmãos. Coloque o Senhor como centro da tua vida. Aleluia. Coloque o Senhor, irmãos, acima de tudo que você tem na sua vida. Aleluia. Porque como eu disse aqui no culto passado, devemos buscar o Senhor, irmãos. Devemos adorar a Ele, nos entregar a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque o que Ele faz é presente dele nas nossas vidas, amém? Amém. Glórias e graças, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. No capítulo 3 vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi até Nínive. Aí Jonas foi. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, ou seja, da onde que Jonas estava. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, olha que forte, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha que forte, irmãos. Olha que forte. Um chamado, né? Um caso que Jonas tinha corrido. Olha para você ver. Jonas pregou, ele imaginou uma dificuldade em eles aceitarem, abraçarem e colocarem em seu coração a palavra do Senhor. Ou seja, eles aceitaram, irmãos. Eles reconheceram dos altos aos menores, né? Se humilharam ali perante o Senhor, se vestiram de panos de saco. Aqui no capítulo 3 vai dizer que o rei, ele dá ordem até para vestirem os animais, irmãos, de panos de sacos. Olha que forte, irmãos. Olha que forte. Até os animais pagam preço. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do teu trono e tirou de si as suas vestes. Olha que forte, irmãos. O rei reconheceu que tem um rei acima dele. Olha que forte, tremendo. Aleluia. E cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza.
e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Ou seja, até os animais, irmãos, jejuaram, até os animais ofereceram sacrifício, até os animais pagaram preços diante do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Você já viu aquele ditado que fala assim: até quando Deus manda, até o diabo obedece? Olha pra você ver, até os animais obedecem. Eu não entendo um boi falando ali, eu não entendo o porco. Olha pra você ver, irmãos, forte, é muito tremendo, irmãos. Eu creio que os irmãos estão na mesma visão comigo, é muito forte. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, o rei de Nínive. Ou seja, né, um povo, né, que Deus não se agradava, né, pelos seus maus feitos, pelas suas atitudes, né? Deus não agradava. E do rei aos grandes, e dos grandes aos menores, eles aceitaram a correção de Deus e reconheceram, irmãos, que há um Deus Todo-Poderoso sobre os céus e a terra, né? Continuação que vai dizer assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que Deus tinha prometido para eles e não fez. Olha para você ver que forte, irmãos. Deus, ele viu sinceridade, irmãos. Deus ele viu sinceridade, irmãos, no rei. Deus viu sinceridade nos grandes, como está dizendo a palavra. Deus viu sinceridade em toda a cidade de Nínive, irmãos. Deus viu, irmãos. Deus teve prazer, irmãos. E mesmo assim, eu imagino Jonas ali revoltado. Jonas, né, cansado do início de tudo que ele passou até ali. Por quê? Porque Jonas, né, ele mesmo vai dizer que era um povo, né, que não queria compromisso com Deus e que não agradava ao Senhor, né? E que Deus já havia visto, né, as suas práticas, né, as suas maldades. Só que no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, o Senhor vai falar assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma a revelar o seu plano aos seus servos e profetas. Ou seja, irmãos, o Senhor ele não faz nada sem antes avisar a mim, sem antes avisar a você que estamos na presença, né? Assim como o Senhor usou Jonas para poder ir lá avisar aquele povo, e aquele povo se arrependeu, irmãos. Agora, se aquele povo não ouvisse a voz do Senhor através dos lábios da boca de Jonas, aí poderia ser que, né, a história seria diferente. Só que aquele povo ele abraçou a palavra de Jonas que veio do alto, que veio do coração de Deus, né? Como eu disse aqui, do rei aos grandes, dos grandes aos pequenos, todos reconheceram que só há um Deus nos céus e na terra. Todos reconheceram, irmãos, se prostraram diante do Senhor. O rei deu ordens em Nínive, o rei deu ordens para todos se vestirem de panos de sacos, né? Entraram, imagino que entraram ali em jejum, fizeram um propósito ao Senhor, né? E Nínive se converteu dos maus caminhos. Nínive se converteu dos maus caminhos, né? Uma cidade que, assim, pecaminosa, né? Que o próprio Deus, né, não havia, né, agradado dos seus feitos, das suas práticas, né? Aleluia, meu Deus. E detalhe, né? Jonas não queria, né, que um povo tão cruel recebesse o perdão de Deus, irmãos. Verdade, aleluia. Jonas ele não queria. Eu vejo que a revolta de Jonas era por isso. Ele não queria que um povo tão cruel, da mesma forma que fulano fez o mal para você, e muitas das vezes para você não, você vê maldade nele, melhor dizendo, e você fala assim: meu Deus, como pode o Senhor perdoar esse homem, meu Deus? Esse homem já matou, esse homem já roubou, meu Deus.
Esse homem é um assassino, meu Deus. Esse homem é um estuprador, meu Deus. Como o Senhor pode perdoar, meu Deus? Só que aí, irmãos, eu vou dizer para você novamente: o Senhor não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Não tem prazer, irmãos, porque o Senhor já sabe. O Senhor já sabe que está declarado o caminho, o final dele, para onde que a alma dele irá ir. Então o Senhor não tem prazer, irmãos. Não tem. Não fique pensando dessa forma. Às vezes você vê um traficante, um dono de uma boca de fumo. Deus tem propósito, irmãos, na vida dele. Deus tem planos na vida dele. Deus tem plano na vida de um mendigo, de um viciado em drogas. Deus tem prazer, irmãos. E tem plano, sim. Deus tem propósito. Aleluia, Deus. E Deus não tem prazer, irmãos, se chegar outro homem ali, chegar e atirar neles, não. Não tem, não. Porque ele não conhece a palavra de Deus. Para onde que ele vai? Vocês sabem para onde que ele vai. Quem sou eu para estar falando isso aqui? Mas vocês sabem para onde que ele vai, né? Verdade. Forte, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Detalhe, né? Os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. Os israelitas, né? Coisa também que não agradava a Jonas. E mesmo Deus perdoando, mesmo Jonas fazendo o querer e a vontade do Senhor, Jonas ele volta ali ainda com uma revolta dentro dele, né? Ele volta ali, né? Com um pensamento, ele imagina assim: nossa, meu pai, como pode o Senhor perdoar esse povo ainda assim? Como pode, meu Deus? Como pode, meu pai? Como pode, meu Deus? Como pode, meu Deus, o Senhor perdoar, meu Deus, aquele povo, Senhor, que fazia, meu Deus, aquelas práticas lá, Senhor? O Senhor via tudo, Pai. Só que Deus não tem prazer, irmãos. Imagina uma cidade toda perder a vida, irmãos, sem conhecer, sem ouvir a palavra do Senhor. É muita gente, irmãos. E Satanás tem prazer nisso. Satanás, ele se agrada nisso. No capítulo 4 vai dizer assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois eu sabia que és Deus piedoso. Ou seja, Jonas ele fugiu do chamado. Ele fugiu para Tarsis porque ele sabia que Deus ia perdoar. Ele sabia que Deus ia dar uma nova chance para a cidade de Nínive. Do rei aos grandes, dos grandes aos pequenos. Jonas já sabia. Só que o Jonas, como homem, ele não queria. Ele olhou o eu dele, né? Ele não queria que Deus os perdoasse. Ou seja, por Jonas, Deus matava os ninivitas. Só que não, irmãos. Deus ele perdoou. Deus ele ouviu os clamores, né? Recebeu os sacrifícios, os propósitos, os jejuns, até mesmo dos animais, irmãos, como disse aqui na palavra. E Deus teve prazer na vida deles. Eles ouviram a palavra de arrependimento que o Senhor usou para Jonas levar até eles. Aleluia, glória a Deus. E Jonas vai dizer assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira de mim a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ou seja, para ele era uma injustiça. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, ou seja, para poder tampar Jonas do sol, né? Ou seja, o sol não ferir, não queimar. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra em sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, que significa o quê? Cansaço físico ou espiritual. Jonas já estava exausto, Jonas já estava cansado, até mesmo, né, irmãos, porque ele teve nas estranhas, no ventre do peixe, né? Eu imagino a luta dele ali para poder sair, irmãos, e nada abrir. E se ele sair também, provavelmente ele tinha morrido, né? Verdade, aleluia.
E Jonas se alegrou, em extremo, por causa da boboreira. Ou seja, Jonas viu, né, que da mesma forma que o Senhor teve misericórdia daquela cidade, daquele povo de Nínive, o Senhor teve dele também. Às vezes, para muitos, isso aqui pode ser um gesto simples que o Senhor fez em tapar ele do sol. Só que o Senhor mostrou para ele que da mesma forma que ele teve misericórdia, ele teve misericórdia também na vida de Jonas. E não é diferente, irmãos, nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente vai ver o Senhor ter misericórdia na vida do ímpio lá fora. E o Senhor, muitas das vezes a gente não vai gostar. Só que o Senhor vai permitir situações da gente passar e dele ter misericórdia em nossas vidas, para a gente ter uma reflexão e voltar lá atrás e falar assim: nossa, eu falei de fulano, olha você vê, não aconteceu igual com fulano comigo, aconteceu diferente, só que a misericórdia foi a mesma, foi do mesmo Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor, ele fala, né? Ele age. Só no 7 vai dizer assim: mas Deus enviou um bicho no dia seguinte. Não acabou não. Deus enviou um bicho no dia seguinte ao sumo da alta, e ele disse: é justo que me cansasse a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste para poder. Muito forte, irmãos, aleluia. Vou repetir de novo, irmãos. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite morreu. Ou seja, o Senhor pergunta para Jonas aqui: tu tiveste compaixão, Jonas, de uma boboreira que não foi você que criou, não foi você que gerou? Tu tiveste compaixão? Ou seja, e não tiveste compaixão daquele povo, daquela cidade? Olha que forte, irmãos. Ou seja, ele olhou ele ali, esqueceu do povo lá. É forte, irmãos. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, o Senhor vai dizer, em quem estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E aqui acaba, né, o livro de Jonas. Aleluia, Senhor. Glórias e graças eu te dou, Senhor. Aleluia. No livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, vai dizer assim: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se conserte do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis a casa de Israel? É muito forte, irmãos, muito forte. Ou seja, irmãos, até o final, né? Até o final do livro de Jonas, ele se demonstra aí revoltado, cansado, exausto, com um sentimento, né, de carne, humano, né? E por quê? O Senhor teve misericórdia da vida daquele povo. Só que Jonas, se a gente for olhar bem, ele passa por dois processos. Primeiro foi o que? A boca do peixe. Eu imagino que seja o pior. O segundo foi esse aqui, ó, da boboreira. Ou seja, Jonas, ele viveu uma pequena experiência ali com Deus, que ele viu que a misericórdia do Senhor não era só na vida daquele povo. Ou seja, ele não estava sendo só instrumento, não, irmãos, para levar a palavra do Senhor, não. O Senhor mostrou para ele que ele também é misericordioso na vida dele, assim como o Senhor também é misericordioso na minha vida, na vida de todos vocês, irmãos. Glória a Deus, Senhor. O que eu tenho para falar para os irmãos, para fechar com essa palavra? Não faça, irmãos. Eu já fiz, eu imagino também que os irmãos já fizeram, mas que não possamos fazer novamente como Jonas, irmãos. Não vamos fugir do chamado, não vamos fugir, irmãos, aleluia, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, não, irmãos. Eu sei do meu chamado, o pastor sabe do chamado dele, a missionária sabe, a diaconisa. Cada um aqui sabe, irmãos. Então, irmãos, continue firme na presença do Senhor. Se você não está firme, por que eu digo que se você não está firme? Porque muitas das vezes a gente está na igreja, a gente entra e a gente fica como um vaso.
que a gente deixa ali no canto da casa ali, ó, vai empoeirando, e tem pão. A gente só vai ao culto. A gente não vai prestar um culto, a gente só vai ao culto. Muitas das vezes a gente está desviado, irmão, dentro da igreja. E muitas das vezes queremos dar sermão, queremos falar mal do irmão. É a verdade, irmãos. Busque ao Senhor mesmo, irmãos. Busque ao Senhor em espírito e em verdade. Jejue, ore, irmãos. Pague preço, irmãos. Vá ao monte. E posso falar uma coisa? Se ajunte em pessoas, irmãos, que busquem a Deus de verdade. E peça a Deus discernimento de espírito. Fale com o Senhor, meu Deus. O que não for trigo, meu Pai, se for joio, arranca de perto de mim, Senhor. Coloca ao meu lado, meu Deus, só trigo, Pai. Pessoas, meu Deus, que te servem, meu Deus, em verdade, Senhor. Pessoas, meu Deus, aleluia, meu Pai, que estão em sinceridade diante do Senhor. Pessoas, meu Deus, que vão me ajudar a crescer, meu Deus, na Tua obra, na Tua palavra, Senhor. O que for joio, meu Deus, ao meu redor, na minha vida, Pai, arranca de mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, e me dá discernimento de espírito. Em nome de Jesus, irmãos. E essa é a palavra nessa noite, irmãos. Do livro de Jonas. Não faça, irmãos, como Jonas, irmãos. Não fuja dos caminhos do Senhor. Jonas, ele teve uma segunda chance. Ele teve uma segunda oportunidade. Pode ser, irmãos, que eu ou você, a gente não tenha novamente. Às vezes a gente já está aqui na segunda oportunidade. E a terceira, será que vai ter? Será que ela vai ter, irmãos? Triste, irmãos, é se ela não tiver, a gente não tiver aqui e também não tiver a salvação. Triste é essa, mas é verdade. Então, irmãos, fique firme na presença do Senhor. Amém? Essa é a palavra nessa noite. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus, amém? E se não conseguir pregar 10 minutos, é assim que Deus faz. Pessoas acham que não conseguem pregar 10 minutos, né? Aí já prega 1 hora, né? Então, assim, é isso que Deus faz. Certa vez tinha um círculo de oração na minha igreja que eu congregava. Era o relógio Daniel. A gente começava às 10 horas da noite, se não me falha a memória, 21 horas, sei lá. Sei que tinha que dar 21 horas de oração. E minha esposa começou comigo assim: pega um horário para você. Eu falei: não dou conta de orar nem meia hora, eu vou pegar o horário para mim. E ela: nós te ajuda, eu te ajudo. A gente fica lá com você, a gente te ajuda. E só sobrou para mim um horário 3 horas da manhã. E a minha cunhada virou para mim e falou assim: eu também te ajudo. Aí chegamos lá para começar, né? Chegamos lá um pouquinho antes das 3. E elas sentaram lá e eu fui orar. Comecei a orar. E deu 4 horas, pessoa que ia me render não apareceu. Eu orei o horário dele também. A pessoa que ia render de 4 horas, que era para chegar 5, atrasou 15 minutos. Ou seja, eu orei 2 horas e 15 minutos. Eu achava que eu não conseguia orar meia hora. É assim que Deus faz, amém? É assim que Deus faz. Aleluia. Quando você se disponibiliza a Deus, Deus ele te usa na terra. Amém? Louvado seja Deus. Ô Marco, eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu vou terminar o culto aqui e vou te entregar, que é particular. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Terça-feira nós teremos uma outra pregadora também, surpresa. Amém? Nós temos a outra pregadora surpresa, não vou dizer o nome, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar sobre nossos pés em nome de Jesus. Para você que pode, para que possamos voltar para o nosso lar em nome de Jesus. Senhor Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço nesta hora de oração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nos leve em paz e em segurança para o nosso lar, debaixo das suas fortes e potentes mãos. Deus, que esta palavra seja como flecha de ponta aguda, Senhor. Que
que venha entrar em nossos corações, ó Pai, para que não venhamos sair do chamado, fugir do nosso chamado, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar, meu Deus, uma noite abençoada de sono, sono do justo, uma semana, meu Deus, de conquista, de vitórias, de realizações, de planos e sonhos, meu Deus, realizados, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor venha nos dar uma semana repleta de saúde, de paz, de alegria, Deus, de livramento, Senhor. E que o Senhor possa visitar a nossa casa, a nossa família nesta hora e neste momento, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Aponta sua mão para o lado da sua casa, a direção da sua casa. Pede o Senhor nessa noite para visitar a sua casa, para visitar a sua família, para visitar o seu ente querido, em nome de Jesus. Senhor Jesus, passa lá em casa, Senhor, nesta hora. Visita a minha casa, visita a minha família, Senhor. Visita o meu lar nesta hora, em nome de Jesus, meu Deus. Começa a arrancar ali, ó Deus, todo joio, meu Deus. Começa a arrancar, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, todo empecilho, todo embaraço, todo tropeço, meu Deus. Começa a arrancar, meu Deus, aquilo que não provém do Senhor. Começa a arrancar, meu Deus, agora, em nome de Jesus, meu Deus. Tudo que não presta, meu Deus, seja arrancado, seja lançado por terra. E que o Senhor derrama a tua bênção, estenda as tuas mãos nesta hora, Senhor, sobre as nossas casas, nossas famílias. E começa nesta hora, Senhor, a abençoar, meu Deus, assim como o Senhor abençoara a vida de Jacó, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor, grandiosamente, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Faça algo novo em nossas vidas nessa semana, algo novo em nossa casa, algo novo em nossas famílias nessa noite, nessa semana, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Amém, amém. Toda a igreja está abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E toda a igreja está abençoada em nome de Jesus. E a casa de cada um está abençoada em nome de Jesus. A família de cada um está abençoada em nome de Jesus.